Muito boa noite. Estamos dando início ao nosso FASAP por Elas. Eu gostaria de que vocês me dessem um ok, se estão me escutando perfeitamente, se o som está chegando tranquilamente até vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês aqui nessa noite com a gente. Hoje nós estamos num dia muito especial, comemorando o Dia da Mulher. Então, primeiramente, parabéns a todas as mulheres que estão aqui presentes, né, exatamente pela nossa trajetória, pelas nossas conquistas e por buscarmos cada vez mais esse espaço de debate, esse espaço de diálogo. Ok, já vi que vocês estão me escutando, maravilha. Vi que vocês também já estão colocando aí os nomes, né, para que os professores façam a chamada, façam o controle da presença de vocês. Vou ser bem breve, a gente já vai dar início, então, ao nosso debate. Vamos, de fato, diretamente ao nosso objetivo dessa noite. Nós trouxemos 2 convidados muito especiais e, de repente, vocês poderiam estar questionando o porquê, né, de trazer o Rangel, sendo homem, para esse debate no dia do FASAP por Elas, pela sua vasta experiência na Delegacia da Mulher, né? Então, ele vai trazer um debate muito bacana junto com a outra convidada, que é a Nayara, falando também sobre violência contra a mulher. Eu vou, então, colocar os 2 aqui na tela e vou apresentá-los. Primeiro, então, eu vou colocar a Nayara, que hoje é nosso dia, né? Então, primeiras mulheres. Nayara, seja muito bem-vinda a FASAP. Muito obrigada. A esse evento. A Nayara é biomédica e ela é doutoranda pela IFF Fiocruz. Está fazendo a sua pesquisa de doutorado aí com ênfase em violência contra a mulher. Nós vamos ter a oportunidade de conversarmos bastante sobre isso. E também falar um pouquinho sobre a sua trajetória, que sempre foi, né, estudar aí os aspectos de saúde, os aspectos sociais da mulher, sempre foi o interesse da Nayara. Então, Nayara, seja muito bem-vinda. Tá bom, obrigada. Desculpa, tive um probleminha aqui com o vídeo. Meu nome é Nayara, né? Como a gente já me apresentou, sou biomédica. Toda a minha carreira, né? Todas as minhas escolhas, desde a graduação até a especialização que eu fiz, mestrado e doutorado, abordaram, né, temas relacionados à saúde da mulher, né? Então, hoje, eu estou aqui no Rio de Janeiro fazendo meu doutorado em saúde coletiva, né, e ênfase em saúde da mulher e da criança, e desenvolvendo a minha pesquisa com impacto, a respeito do impacto da violência exercida contra a mulher durante o período gestacional, e qual o impacto que essa violência tem em suas crianças, né, e também a nível tanto molecular, no DNA dessas crianças, quanto também a nível fisiológico. Então, esse é o meu estudo mais recente. A gente vai conversar bastante essa noite. Vou chamar, então, agora aqui o Rangel. Boa noite, Rangel. Obrigada pela sua presença. Mais uma vez, né, o Rangel já esteve com a gente no simpósio, falou também, abordou aí a mulher no simpósio. E o Rangel é delegado da Polícia do Estado de Minas Gerais, exerceu por um bom tempo aí também como delegado na Delegacia da Mulher, e hoje também vai abordar sobre a sua experiência. Seja bem-vindo, Rangel. Olá, Gesiane. Olá, professora Nayara. É um prazer estar dividindo esse espaço aqui com vocês. Obviamente, eu não podia deixar aqui antes de iniciarmos aqui os nossos trabalhos, as nossas discussões, de saudá-las e também todas as mulheres que nos acompanham nessa live por essa data referencial, que é o Dia Internacional da Mulher. Então, contem todas aí com a minha mais sincera consideração e o meu prazer de, mais uma vez, aqui junto à FASAP, estar discutindo em alto nível um assunto tão interessante como esse, que é a questão da mulher, né? Eu aqui, como delegado de polícia, eu acabo me atendo um pouco mais, né, à questão penal, criminal, da violência doméstica e familiar contra a mulher, seja como delegado, seja como professor universitário, né, já são aí 17 anos na lida do magistério do ensino superior, lidando com o direito penal, com as questões criminais, e com atenção sempre especial aí para a defesa da mulher vítima de violência doméstica e familiar. Já presidi essa pasta aqui na Delegacia da Regional de Muriaé, e posso lhes dizer que é algo muito, muito peculiar. O debate ele tem que ser sempre bem aprofundado
porque é um tipo de delito com muitas peculiaridades, e muitas delas a gente vai debater aqui hoje, tá bom? Sim, estou ansiosa por esse momento, porque também é um tema que eu pesquiso, gosto bastante, já tenho até um artigo também publicado com essa temática, então sempre é bom a gente debater e ver aí, né, o que está acontecendo na atualidade sobre esses aspectos. Mas, assim, uma das questões que notei aí muito é essa luta das mulheres, né, por um espaço, por conseguir ter uma voz mais ativa, por ter o seu papel na sociedade, é a questão da profissão, né, a questão da escolha profissional, é a questão da carreira, né, a questão de se colocar no mercado de trabalho, é fazer suas escolhas e sustentar essas escolhas. Então, não é só escolher, é sustentar essas escolhas, não só por uma questão financeira, mas por vários outros aspectos, por ter que conciliar muitas das vezes família, filhos, né, em casa e etc. E dentro disso, Nayara, eu queria que você falasse um pouquinho como foi a sua escolha profissional, né, e um pouquinho dessa sua trajetória. Tá ótimo. Então, Gisele, eu não tenho como fugir dessa explicação, e por mais que eu não sou mãe, né, ainda, mas para mim, eu saí, na verdade, de uma cidade, nem era uma cidade, saí de uma vila rural, interior do Paraná, de uma família extremamente machista, né? Hoje eles veem isso tudo de outra forma, mas na época eu sofri bastante para sair desse meio, então, no sentido de que não era visto com bons olhos a mulher que ia estudar, né? Então, para eles, a ideia minha era que eu tinha que esperar o casamento, né? Ainda eu tenho 34 anos, muitas pessoas com quem eu converso aqui no Rio de Janeiro falam assim, como assim? Eu falei, o Brasil é muito diverso, né? Isso. Então, claro que eu só consegui o que eu consegui, porque antes de mim veio minhas irmãs, que também tentaram, né? Só que elas só foram estudar depois do casamento, porque elas só conseguiram sair de casa com o casamento. E eu que consegui sair de casa para estudar. E na época, a minha escolha de biomedicina, era o único curso que eu consegui sair de casa. Todos os outros eu não teria condições de sair de casa. Então, na época, minha escolha de biomedicina foi por uma fuga, para sair desse meio que eu vivia, meio social e familiar, que dentro da minha casa também eu vivia. Depois, a vida foi me conduzindo a esse projeto de pesquisa que eu tenho hoje, da violência contra a mulher, mas dentro da minha casa eu vivia isso. Então, eu escolhi biomedicina assim, nesse universo. Então, não tem como não falar e dizer, né, que existe ainda muitas mulheres que passam por isso, né, ainda hoje, né, que não recebem apoio familiar, eu digo apoio psicológico, emocional, que no meu caso foi esse, né, não foi financeiro. E aí depois eu me mudei para, depois de cursar biomedicina numa cidade pequena ao lado da minha, eu consegui ir para Curitiba e fazer meu mestrado em genética. Uhum. E aí, então, também dessa forma, quando eu fui para lá, foi de uma forma não sem apoio familiar. E aí lá que daí a minha vida começou a mudar, né? Que foi atrás de emprego, buscar empresa, eu não consegui na época, e aí eu entrei no mestrado em genética na Federal do Paraná. E aí depois, então eu comecei a atuar depois do mestrado, consegui entrar no mercado de trabalho, e aí então, depois de um tempo, eu vi que não era aquilo que eu queria, que eu estava trabalhando como assessora científica numa empresa de grande porte, e aí eu fui me especializar em biologia. Por isso que daí eu trabalhei como embriologista numa clínica de reprodução assistida. E aí depois disso, não contente também com a clínica, né, com o que eu trabalhava, aí eu larguei a embriologia para cursar o doutorado. E aí foi quando eu me mudei para o Rio de Janeiro. Sim. Então, a Nayara acabou resumindo aí um pouquinho, né, porque o quanto que a escolha estava relacionada com a sua própria história de vida, né? Isso mesmo. Porque aí depois, né, assim, não estava escancarado para mim que as minhas escolhas tinham tudo a ver com a minha história. Precisou de um pouco de terapia, psicanálise, enfim, para entender que todas as minhas escolhas estavam relacionadas à minha história. Mas eu fico feliz de saber que você buscou, né, de alguma maneira, em compreender o sentido de tudo isso. Pegando um pouquinho do que você acabou de falar, né, Rangel, eu acho que agora eu vou passar aí a palavra para você, porque acredito que você tem muitas histórias aí, muito da escuta, né, dessa sua experiência na delegacia
da mulher. E quando chega essa queixa, essa denúncia, enfim, em termos do agressor, e essa mulher precisa falar sobre o acontecimento, o ocorrido, eu queria que você explanasse um pouquinho se essa questão do medo do sair de casa, do medo dessa questão do poder ainda, né, dessa família patriarcal, desse poder ou de um pai ou de um marido ainda exercer sobre a mulher, se isso ainda está muito no discurso, claramente, da mulher, ou se isso vem ainda meio que escondido, né, por outros argumentos, vamos dizer assim. Pois é, Gesiane, a minha experiência na delegacia ela foi muito interessante. Muito embora não titularize mais a Delegacia de Mulheres, como delegado plantonista, e o delegado plantonista é uma espécie de clínico geral. Sim. Então, ele vai recepcionar toda e qualquer ocorrência que aparecer no plantão. E aí vai desde a violência doméstica até um homicídio, enfim. E por mais incrível que possa parecer, uma das ocorrências ainda mais recorrentes nas delegacias, isso não é só aqui no caso da nossa regional de Muriaé, mas é uma estatística que, lamentavelmente, ela tende a se firmar em todo o Brasil, versam sobre violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu tive o primeiro contato com a Delegacia de Mulheres no ano de 2008, e foi uma experiência complexa, porque a lei 11.340/06, que é a popular Lei Maria da Penha, ela ainda era muito recente. Ela era uma lei que contava com muito pouco tempo, quase que 1 ano e meio. Isso é muito pouco tempo, porque os tribunais ainda não tinham entendimentos consolidados sobre alguns dos institutos previstos na lei. E, pasmem, assim, por mais incrível e paradoxal que possa parecer, as destinatárias dessa lei, que é uma lei indiscutivelmente protetiva, elas ainda não conheciam os direitos que estavam previstos nessa lei e os mecanismos, né, para que elas pudessem ser protegidas com maior amplitude. Então, a título de exemplo, a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, ela traz ali algumas medidas chamadas de medidas protetivas de urgência, que salvaguardam, né, que blindam essas mulheres de maneira mais imediata, né, contra a ação de seus algozes. E tudo isso era muito recente. Isso tinha que cair no entendimento dessas mulheres. A gente está falando de um país de dimensões continentais, como muito bem disse a Nayara, existem diferenças culturais, são mais de 200 milhões de habitantes, né, mais da metade formado por mulheres. Então, havia essa necessidade. Ainda hoje, se hoje, no ano de 2021, ainda fica muito evidente que ainda vivemos numa sociedade patriarcal, essa discriminação, e é lamentável, porque sem querer que entrar em questões políticas, para não falar que a gente está politizando aqui o discurso, mas você vê notas de misoginia, até vindo de gestores, né, de chefe do executivo, que ele não está aberto a um espaço de diálogo mais democrático, ele se mostra refratário ainda a algumas ações emancipatórias. Isso é muito ruim. Claro que a época, quando eu entrei, era ainda pior, porque a lei ela ainda não estava consolidada, como hoje está. Mas que nós vivemos ainda uma realidade, né, patriarcal, né, a sociedade ainda tem esse apelo, ela é machista, ela ainda é muito resistente à emancipação da mulher. Infelizmente, eu tenho que dizer que isso ainda é uma realidade. E, obviamente, existem, né, uma série de fatores, e eu tenho certeza que muitos deles fazem parte do brilhante estudo da professora Nayara, que ajudam a tornar essa discussão ainda mais complexa, porque essa vivência, né, do medo, ela ainda acontece muito, né? As mulheres ainda são levadas a não denunciarem seus algozes por alguns motivos. Uma pesquisa do Data Senado, relativamente recente, no final de 2017, apontava 72%, né, das mulheres que foram questionadas sobre o porquê de não denunciarem seus algozes,
alegavam ali, no primeiro momento, o medo, e depois uma preocupação com a criação dos filhos, 33%, e 32% diziam o seguinte: olha, eu não denuncio, e olha só como é que o problema social está umbilicalmente ligado, né, a essa não cultura da denúncia. Elas dizem o seguinte: olha, nós dependemos financeiramente, né, dos nossos agressores. Então, eu ouço isso ainda hoje, né, constantemente. Elas dizem o seguinte: eu reconheço a situação flagrancial, uma equipe da Polícia Militar traz a vítima, eventualmente, às vezes é até muito raro você ter testemunha, né, ocular, mas como alguma testemunha, ou que visualizou o delito, ou de apresentação, e aos 47 do segundo tempo, quando está na hora de sacramentarmos ali, né, aquilo que nós chamamos de ratificação, de confirmação do flagrante, ela diz: poxa, melhor, acho que eu não vou mais representar. Porque, delegado, se eu representar, e sendo ele preso, né, eu não tenho mais aqui o meu arroz com feijão sobre a mesa. Eu sou dependente, eu fui estimulado a não trabalhar, né, ele se apresenta como arrimo da família, eu fui alijada de qualquer possibilidade de entrar no mercado de trabalho. Então, como que eu vou suportar ele preso durante alguns dias, algumas semanas, enfim, cuidar, como que eu vou conseguir prover ali a subsistência própria e também dos meus filhos menores? Então, há uma discussão, há um problema social que permeia isso, que tem que ser trabalhado também. Muita gente, às vezes, me questiona, na qualidade de delegado de polícia, né, sobre a reprimenda do Estado, e tem muita gente que acha que vai resolver o problema da violência doméstica somente através da potestade do Estado penal. Isso é uma grande falácia. Eu acho que é fundamental, e eu acho que principalmente o Estado social deveria entrar nessa situação, porque o problema vai para além da questão penal. Sim. A gente acaba vendo no próprio discurso, como você mesmo colocou, e a Nayara vai falar também um pouquinho mais sobre isso, quando ela falar sobre a pesquisa, que determinados comportamentos devem ser aceitos pela mulher, né? Então, se o marido ganha mais e você ganha menos, então você tem a obrigação de cuidar da casa e dos filhos, né? Então, é isso que você tem que aceitar, essa condição. E quando você está numa família que isso é diferente, essa estrutura é diferente, e aí eu falo até por experiência própria, porque eu sempre contei isso, eu voltei a trabalhar e ficar fora a semana inteira, meu filho tinha 4 meses. E as pessoas perguntavam assim: seu filho fica com quem? Fica com o pai. Mas com o pai? Eu falei: fica com o pai, né? Então, assim, mas você deixa seu filho com o pai? Eu falei: né, qual é o problema disso, né? Então, assim, mas às vezes até as próprias mulheres ficam apavoradas quando você diz sobre isso, né? Assim, por quê? Porque não foi esse o discurso que foi plantado a vida inteira. Então, soa diferente, né? A maneira de escutar é diferente. Então, né, você complementasse a ideia do que o Rangel foi falando e já engajando um pouquinho na sua pesquisa, né? Tá ótimo. Então, assim, vou fazer um comentário particular a respeito do que você acabou de dizer, Gisele. E muitas vezes as mesmas mulheres que sofrem a violência sem saber, porque elas não têm noção teórica do que elas estão vivendo, elas perpetuam a violência contra elas mesmas, tipo, contra as mulheres que estão ao redor. Então, é algo que se torna cultural, né? Então, e não se percebe. Então, é isso que a gente tem que lutar contra, né? E aí, então, falando sobre o meu trabalho, sobre a violência, porque, assim, eu sou biomédica, né? Eu fui cair numa pesquisa que trata de violência contra a mulher. Por que isso, né? Porque eu vim, todo o meu background, né? Todo o meu repertório anterior é dentro do laboratório, né? E aí, no doutorado, que eu venho, o meu interesse aqui, na verdade, desde o início, né? Foi tentar fazer uma intersecção entre a biologia, entre ciências sociais e entre a psicologia, né? Porque acaba sendo uma intersecção de todos esses temas. Porque aí a gente consegue reunir, né? O que está sendo visto, né? Essa violência exacerbada e como que isso está impactando nas crianças, né? Porque, querendo ou não, se uma nação não se preocupa com essas crianças, né? Com o futuro da sua nação, com o que ela se preocupa mais, né? Se não com elas, né? Que é a fonte, né, vamos dizer assim, do nosso futuro.
A gente precisa se preocupar com ele. E então, o trabalho que eu faço parte de um grupo de pesquisa, né, da Fiocruz, que então, não sou só eu que conduzo essa pesquisa, né, eu sou uma aluna de doutorado. Então, a gente trabalha com famílias que vivem, na verdade, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, que é uma das cidades, né, com maior índice de violência doméstica. E aí a gente é um estudo, na verdade, que ele acontece desde 2014. Então, já temos aí 6, 7 anos de acompanhamento, né? E aí eu estou dando sequência a um trabalho anterior, de uma pesquisa da Fernanda Cepeloni, que ela desenvolveu junto com a Universidade de Constance, na Alemanha. E aí a gente acompanha na verdade, 3 gerações, para ver como que essa violência está impactando a nível biológico, né, essas crianças. Então, a gente consegue rastrear, a gente tem um rastreio da violência que a criança sofreu desde o período intrauterino da sua avó. Porque a gente esteve presente desde que a nossa mãe estava dentro da barriga das nossas avós. Então, a gente consegue fazer um histórico, né, e ver como está sendo esse impacto, né, da violência. Então, a violência, quando uma gestante ela sofre violência, não é só ela que está sendo impactada pela violência, né? Então, a gente tem que ter o estudo ele traz muito isso, né, com muita força, mostrando como que a violência que a mulher sofre, a gestante sofre, ela está sofrendo, os filhos, né, que estão ao redor, né, aqueles que já nasceram, e também o bebê que ela carrega e a próxima geração. Então, esse é um estudo que, na verdade, já tem evidência científica em camundongos, mostrando que várias gerações são impactadas pelo trauma. Mas em humano, esse grupo que eu faço parte é o primeiro no mundo que conseguiu rastrear 3 gerações, né? E aqui no Brasil, a gente só conseguiu conduzir uma pesquisa dessa porque, até o momento, a verba, né, que proveu essa pesquisa, ela é vinda de fora, não é do Brasil, não. Tá. Ok. Assim, a gente tem as hipóteses, né? E aí seu estudo confirma ou negam as hipóteses, enfim, em relação a isso. Quando fala que essa mulher, quando ela é violentada, os filhos e todos estão sendo violentados, porque a gente tem os comportamentos que são verbais e não verbais. E aí eu vou entrar um pouquinho no aspecto da violência psicológica, né? Porque quando a gente fala da violência psicológica, é exatamente, às vezes, um tipo de violência que não é tão verbalizada assim, é mais em termos de atitude, de comportamentos, de privar o outro de algo, né? De não permitir, de criar, às vezes, um discurso muito, vamos dizer assim, subliminar, de como você deve se comportar, como que você deve ficar à mercê do outro. E esse é um discurso, eu acredito que seja, vocês vão falar melhor sobre isso, que seja mais difícil de se comprovar, né? De você trazer provas de que isso esteja acontecendo. E agora o Rangel, gostaria que o Rangel falasse sobre isso também aí. As suas experiências sobre a violência psicológica, né? Se tem denúncias claras sobre isso, ou se vocês acabam depois retratando que tipo de violência era essa, porque a pessoa coloca como física, tudo no mesmo pacote. E se chega até vocês alguma queixa nesse aspecto, porque, sinceramente, na maioria das vezes eu vejo como a física, assim, né? Bateu, quis jogar em algum lugar, mas a psicológica eu vejo mais num discurso de reclamar e não de identificar como violência. Pegando mais uma vez um gancho aqui num comentário da professora Nayara, é fundamental que compreendamos que é preciso uma mudança de cultura, né, de todos nós, sejam as mulheres que já sofrem a violência, mas também de todas as pessoas, porque tem gente que acha que a Lei Maria da Penha, a lei protetiva, somente a mulher vítima da própria violência que dela deveria conhecer. Isso é uma mentira. Inclusive, eu entendo até que os homens e todas as outras pessoas devam dela saber até com mais detalhes, para não incorrer nesse tipo de violência. Do ponto de vista técnico, é muito importante deixar claro que o artigo 7º da Lei 11.340, ele é expresso ao definir violência, essa expressão, esse verbete, violência,
ele está para além da violência física. Violência doméstica é não somente a violência física, mas também a violência moral, a violência psicológica, a violência patrimonial e a violência sexual. E olha só como é importante a gente trabalhar com essa ideia de mudança de cultura. Quantas vezes eu recebi, enquanto delegado titular de uma delegacia adjunta de defesa da mulher, mulheres que lá se apresentavam totalmente oprimidas, com a sua autoestima baixíssima, já com estados evidentes de depressão, e apresentavam ali para mim os seus reclamos e diziam o seguinte: olha só, delegado, eu não sofri ainda nenhum tipo de violência física. O meu marido não me agride fisicamente, mas ele me oprime, ele me espezinha, ele me humilha na frente de outras pessoas, ele não é cortês, ele me injuria, xinga, ele imputa a mim comportamentos, fala de coisas que eu não fiz, ou me deprecia enquanto mulher, enquanto ser humano. Mas eu sei que eu não posso fazer nada, porque infelizmente, né, ele ainda não me bateu, não é isso? Eu tenho que explicar para ela que ela já está sendo vítima de violência há muito tempo e não se dava conta, porque ainda tinha a concepção rasa, planificada, de que violência é somente a violência física. E vou dizer mais, a violência física, né, se a gente for analisar a violência genericamente dentro dessas 5 perspectivas, física, moral, psicológica, patrimonial e sexual, ela nem é a primeira. Só que ela é mais evidente porque a violência física, ela deixa a marca, ela deixa o corpus delicti. Ela pode ser provada de plano através de uma análise do meu médico legista, que está de plantão hoje. Se eu apresentar uma vítima dessa com esse reclamo, ele vai conseguir imortalizar essa prova num auto de corpo de delito. Então, esse discurso ele tem que estar sempre em voga para a gente mudar essa cultura. E eu queria aproveitar aqui, Gesiane, também, para fazer um comentário, que o atendimento ele deveria ser feito nos órgãos que recepcionam preliminarmente essas mulheres, né, secretarias de defesa, secretarias municipais, né, de assistência social, delegacias de polícia especializadas no atendimento à mulher. Esse atendimento ele deveria contar, e via de regra não conta, com uma equipe multidisciplinar. Porque essa mulher, quando ela procura um delegado que não está preparado para um atendimento mais profundo, ele vai cuidar pura e simplesmente da questão penal. Isso é muito pouco, porque, inexoravelmente, ele pode recomendar o indivíduo à prisão, ou então, se não for o desejo dela, não dar seguimento ali ao procedimento investigativo, porque ela não manifestou o desejo expresso, né, de continuar ali com que o delegado continue com a persecução penal, e ela acaba voltando para casa desassistida, sem uma atenção psicológica. Então, seria ideal, e a gente tem lutado muito aqui na nossa cidade pela criação de uma Casa da Mulher. Já existem outras cidades aqui da Zona da Mata, a exemplo aqui de uma das cidades polos aqui da nossa região, que é Juiz de Fora, que conta com uma Casa da Mulher, em que lá funciona a própria delegacia de mulheres, há uma área para uma triagem, existem profissionais da área da psicologia, do serviço social, para poder atender essa mulher. Inclusive, seria ideal até que essa casa contasse com uma área, um espaço para abrigamento provisório dessa mulher, que muitas das vezes tem que ser retirada da própria casa, porque pode vir a ser vítima de novas investidas do seu algoz. Então, a gente tem que, eu luto muito, seja como delegado, seja como professor de direito, né, seja como um militante de defesa, né, das minorias, eu tenho militado no sentido de popularizar a lei, e onde eu vou, eu levo essa ideia de que a violência ela é multifacetada e que não somente a mulher,
mas as pessoas que estão ali próximas devem denunciar. Existe um ditado que eu tento sempre quebrar essa ideia. É um ditado famigerado da época dos nossos avós, que dizem, em briga de marido e mulher, nos conflitos de marido e mulher, não se mete a colher. Deve se meter a colher, sim. Porque hoje a gente tem mecanismos de denúncia, como diz que denúncia unificado, que é o DDU, ele é anônimo. E você pode ali, né, levar ao conhecimento das autoridades, da Polícia Civil, do Ministério Público, de uma ouvidoria geral do Estado, que aquele fato está acontecendo, porque por esse problema cultural, ou por opressão, ou por medo, ou pelo fato de perder ali o provedor financeiro da casa, muitas das vezes a vítima não denuncia. Então, é fundamental que a sociedade ali, sabe, tenha essa responsabilidade, porque, Gesiane, há a possibilidade de um aumento na gradação dessa violência. O mero xingamento de anteontem, se ele não for coibido, ele pode ser a primeira agressão física de ontem, se não coibido, pode vir a culminar na tentativa de homicídio ou no feminicídio de hoje e pronto. Aí já não há mais nada a se fazer. Então, mudança de cultura é fundamental, mas que isso parta de todo mundo. Vamos colocar só na vítima, não. Ela talvez, ela é a parte mais vulnerável nessa estrutura e não dá para atribuir, porque muita gente critica e fala, poxa, mas ela não denuncia, então ela tem que sofrer mesmo. Tem gente que ainda tem essa concepção, né? O ranço da sociedade patriarcal ainda está presente, né, no nosso dia a dia, e não é por aí. Então, dar popularidade à lei e criar espaços de debate fantásticos como esse aqui, para que as mulheres sejam mais cônscias dos seus direitos, é fundamental. Enquanto não se reflete e não pensa sobre, a gente vai reproduzindo aquilo que já existe, né? A gente não consegue pensar em novas possibilidades. O professor Arandi complementou aqui nos comentários que há também na saúde temos o sistema de informação de agravos de notificação, que desde 2016 acrescentou as violências doméstica e sexual como notificação compulsória. Existe uma ficha para cadastro individual. E Rangel está dando parabéns à sua mãe, que te gerou e criou muito bem. Mas então, Nayara, eu acredito que você tem aí para complementar sobre essa ideia. Isso, eu até, na verdade, eu ia falar sobre isso após a fala do Rangel, nós publicamos ano passado um trabalho a respeito das notificações, propriamente no SINAM, né, do Sistema de Informação de Agravo de Notificação, da violência contra a gestante. Então, disso que foi dito, foi visto que a gente observou que dos registros, né, isso a gente fez, foi na verdade, um trabalho de screening, assim, para ver ao longo dos anos que está funcionando esse sistema, desde 2009 até 2016, mas a gente olhou para 2016 propriamente dito para fazer as estatísticas, e a gente observou 20% de inconsistência sobre isso que você disse, porque acontece, os profissionais que recebem essas mulheres para fazer a notificação, eles não estão totalmente preparados. Então, por exemplo, muita inconsistência de não responder adequadamente a ficha. Então, isso foi uma coisa que a gente observou, que ainda falta algo, né? E falta capacitação dos profissionais. E não só na forma como registrar, né, no sistema, mas também de receber essas mulheres, identificar a violência. Porque também isso foi um dos grandes problemas, que a gente só pôde trabalhar porque tem lá, você pode categorizar com várias violências, mas a gente só pegou 3, que foi violência sexual, física, aí psicológica e moral, né, 4, na verdade, por conta da dificuldade. A psicológica até ficou um pouco em dúvida, né, porque é difícil, né, ter certeza desse dado. Por isso que a gente colocou junto com o moral. E aí que eu ia trazer de dado do artigo, do que a gente viu, até eu fiz aqui uma colinha para lembrar de tudo, que 80%, né, dos registros, que a gente só pegou nas capitais, né, foram cometidos pelo atual parceiro da gestante, né,
E na região Nordeste se destaca pela maior prevalência de registros cometidos por ex-parceiro. No todo foi pelo atual parceiro, mas no Nordeste teve uma prevalência maior de ex-parceiro. E 40% afirmaram que a violência foi cometida por parceiro ou ex-parceiro sob efeito de álcool. Né? Então, 40% das notificações estava sob efeito de álcool. E a maior parte dela, 84% das notificações aconteceram dentro do domicílio da mulher. Aí, na região sul, também a gente observou uma questão disso das notificações, porque a região sul foi a que mais apresentou notificação. Só que isso não é porque tem mais violência no sul, não, é porque há mais registro na região sul. Né? Então, também mostrou uma diferença de região, né, do nosso país, né? Em 2016, na região norte, 65% das notificações se referiram à violência sexual, isso na região norte. E aí, isso que a gente observou, né, que teria que ter uma maior capacitação dos profissionais, da equipe de saúde que recebe, né, essas mulheres, que atendem, né, que na verdade também, como ela é obrigatória, não que a mulher precisa ir para a delegacia, né, mas se o profissional recebeu, ele é obrigado, né, a fazer o registro. Então, isso também é algo importante. Aí, o que mais? Enfim, seria isso. Então, o que a gente observou foi essa deficiência, né? Foi uma das limitações do trabalho. Eu até coloquei uma pergunta aqui, porque eu acho que algumas perguntas estão aparecendo aqui, né? E a Emily colocou qual foi o caso mais chocante que vocês presenciaram durante suas carreiras. Eu acredito que, né, no caso da Nayara, que em termos de narrativa, né, por causa da sua pesquisa e do Rangel aí das denúncias. Como se deu o desfecho de tais casos? Respeitando aí o que vocês podem dizer sobre por causa do sigilo, das informações, enfim. Tanto faz, pode ser Nayara ou pode ser Rangel, fica à vontade. Uma história que eu tenho da pesquisa de campo que nós fizemos, que é mais recente para mim, foi, na verdade, não da violência exercida propriamente contra a mulher, mas sobre a família, né? Porque a gente precisava chegar a essas famílias para fazer as entrevistas, porque nós fizemos entrevistas por agentes de saúde que foram diretamente nas casas dessas famílias. Então, teve um caso em particular que a mãe, né, não quis nos receber por medo de retaliação que ela poderia sofrer se os traficantes, quem comandava ali a comunidade, visse pessoas diferentes chegando, né, nas suas casas. Então, esse para mim foi o caso mais assim, assustador, de pensar que ela não poderia estar recebendo ninguém diferente em sua casa por medo de sofrer uma retaliação. Tive algumas experiências também, e infelizmente, né, elas são bem dramáticas. Uma delas, até relativamente recente, foi de uma cidadã que eu tive a oportunidade de atender algumas vezes, mais de uma vez, na delegacia, e sempre com esse tema, né, essa justificativa de violência doméstica. O companheiro a agredia, né, não somente moralmente, psicologicamente, mas principalmente fisicamente. E a Lei Maria da Penha é muito interessante, sabe, Gesiane? Assim, ela, do ponto de vista de sua estrutura, é uma lei muito boa. Se o Estado, né, se os entes da federação conseguem dar plena, total execuibilidade à lei, é outra coisa. Mas a lei, do ponto de vista abstrato, foi inclusive reconhecida pela ONU como uma das 3 melhores legislações do mundo na proteção, na tutela, na salvaguarda dos direitos mais comezinhos das mulheres. Então, a lei por si só é muito boa, mas tem aquela questão cultural. E qual foi o problema, né? Esse caso, assim, o que trouxe, né, foros de um drama? Porque essa mulher, esse casal, eles moravam num bairro mais periférico aqui da cidade, e a própria vizinhança acionava a polícia militar.
porque eram gritos desesperados da mulher, e ela sempre aparecia machucada, e a polícia militar fazia o trabalho de estilo, conduzia para a delegacia, e na delegacia ela mesma dizia, olha, eu não chamei ninguém, foram vizinhos que chamaram, eu já me ajustei aqui com o meu companheiro. Então, como ela passou a ser vista até como uma certa persona não grata na rua que ela morava, ela acabou mudando para outro bairro, inclusive perto da delegacia regional. E esses atos de violência continuaram. E da mesma forma, sabe, eram gritos desesperados, só que nessa nova comunidade, que não era periférica, os vizinhos ouviam, como eram moradores muito novos, os vizinhos se sentiram assim, inibidos em acionar a polícia. E teve um dia em particular que foram gritos tão desesperados que ela pediu, inclusive, ajuda e ninguém fez nada. E depois desses gritos, pairou ali um silêncio sepulcral, que perdurou pelo dia seguinte, o outro dia também, e uns 4 ou 5 dias depois, não a polícia militar, mas o corpo de bombeiros militar foi acionado, porque um cheiro insuportável estava tomando conta daquela região. O bombeiro chegou, a casa estava trancada, e pronto, o resultado é isso que vocês imaginam. A mulher havia sido morta, e durante os atos de violência ninguém chamou a polícia. Ela foi encontrada já com o corpo em estado de putrefação. O seu algoz, obviamente, abandonou a residência, e nós iniciamos uma perseguição. Ele passou por várias cidades do estado de Minas, do Espírito Santo, ele foi monitorado, porque ele levou pertences dela, inclusive cartão de banco. Então, à medida que ele ia fazendo saques, olha a violência patrimonial acontecendo aí. Tinha a senha do cartão, ele ia fazendo saques em algumas cidades, iam deixando rastros, a gente sabia por onde ele passava. Até que, dias depois, né, a polícia já detinha ali um mandado de prisão em desfavor dele, e ele, tomado por uma depressão, ele voltou para Muriaé, se hospedou num hotel, e sabendo-se ele já indiciado e, em tese, arrependido do ato cometido, ele se auto-exterminou num quarto desse hotel. Ou seja, foi uma guerra que não teve vencedores, só teve vencidos, a vítima morreu, o autor se auto-exterminou e ficaram aí 4 ou 5 filhos dessa vítima, menores, impúberes, na mais absoluta condição de vulnerabilidade. Aí a gente volta naquele assunto que eu comentei. Em briga de marido e mulher, mete-se sim a colher. Porque se houvéssemos ali recebido as informações, se tivéssemos condições de evitar esse resultado pior, inexoravelmente, ela não teria sido morta e esse cidadão estaria na cadeia. Então, claro, existem outros casos tão dantescos quanto esse, mas esse mais recente marcou porque eu acho que a sociedade, a comunidade ali, ela foi, de alguma forma, co-culpável pelo ocorrido. Sim. Eu acho que até o seu relato agora responde uma pergunta que fizeram ali, que até colocaram. Quando você conhece alguém que está sendo violentado, que você já falou várias vezes, e a pessoa acaba não fazendo nada, continua naquela relação, né, e não toma nenhum tipo de decisão. A questão é a seguinte, a nossa denúncia tem que ser constante, porque se permanecessem na denúncia, esse ato mais violento teria sido interrompido. Se ela ia largar o marido ou se ela ia continuar, isso, né, é uma outra etapa da história, né? Mas a questão do ato de vir a morrer teria sido interrompido. A questão do conversar, continuar a falar, continuar a esclarecer, ela é incansável. Né? Às vezes a gente fica na nossa ansiedade de querer resolver o problema, é o falar e acha que um falar vai resolver. E aí entra nas questões que vocês vieram falando desde o início. Não é também simples para a vítima desconstruir tudo aquilo que foi construído ao longo de uma história. Se ressignificar do dia para a noite também não é uma coisa simples.
Assumir em sociedade que amanhã ela não está mais casada porque o marido violentava, também não é simples. Assumir isso para os filhos, que eu estou saindo de casa porque teu pai me bate, teu pai é um homem que bate em mulher, também não é uma coisa simples, né? Então, existem aí várias coisas por detrás disso que não se resolvem do dia para a noite. Gesiane, se me permite, eu quero dar um outro testemunho também, que eu tenho certeza que deve ser alguma coisa que certamente permeia aí a pesquisa da nossa amiga Nayara. Eu, já há algum tempo aqui lotado nessa unidade de Muriaé, eu cuidei de um caso antigo, nos idos de 2008, quando eu assumi a delegacia de mulheres, e um cidadão, ele havia agredido a mulher. E à época ele tinha na casa dele lá as crianças eram ainda menores, enfim, e aquilo era reiterado. Né? Olha só a subcultura de um péssimo ensinamento dentro de uma casa. Muito recentemente, eu autuei em flagrante um jovem de 19 anos e eu o reconheci pelo sobrenome quando eu vi a filiação, que aqui a cidade ela é relativamente pequena, a cidade de 110 mil habitantes, eu reconheci pela filiação que eu havia prendido o pai dele pelos mesmos motivos. Naquele ambiente de violência, tudo aquilo que ele viu o pai fazendo com a mãe, ele passou a reproduzir com a própria companheira. Foi indiciado nas iras dos mesmos artigos, no mesmo contexto. Então, isso era tudo o que eu não queria que um dia acontecesse. Que isso, né, se reproduzisse dentro de casa e virasse ali uma regra. E isso aconteceu e eu tive uma experiência empírica com isso, infelizmente. Até é importante eu pegar o gancho da sua fala para explicar algo que é extremamente importante trazer, né, para a discussão. É que, assim, os jovens, né, quando esse jovem, ele foi exposto a essa violência pela mãe, né, dele, não sei se a mãe dele também sofreu na gestação, mas depois ele vivenciou isso dentro da sua casa. Mas isso, o que nossa pesquisa também traz é que não é algo que é fato, né? Que se a criança for exposta, ela vai ter um comportamento errôneo, não, né? Existem também as crianças que elas são resilientes, né, ao seu ambiente social. Então, elas podem ser, sim, expostas, mas por algum outro mecanismo, elas conseguem serem resilientes a isso e demonstrarem um outro comportamento, serem afetivas, serem emocionais e, enfim, não reproduzirem, né, o mesmo padrão dos pais, enfim. Então, também isso tem que ser colocado. Mas, lógico que o que a gente vê é que crianças, até tem muitos estudos mostrando, e o meu trabalho, até acho que não falei, né, que é a questão do nível molecular, é um trabalho que envolve análise epigenética, né? Então, é uma alteração que acontece a nível de DNA, mas não na molécula de DNA. Então, a epigenética, ela trabalha para ver como que o meio social interage com nossas células, né? Então, já tem muitos estudos mostrando que crianças que foram expostas no período, né, pré-natal à violência, porque elas foram expostas ao estresse gerado pela violência que a mãe vivenciou, né? Então, esse estresse foi passado pela placenta para essas crianças, e aí tem estudos demonstrando que esse estresse ele pode ocasionar uma alteração, né, na forma como o sistema nervoso autônomo foi desenvolvido. E aí isso conduzir a transtornos psíquicos, né? Então, vamos dizer, hiperatividade, ansiedade, depressão. E aí o que eu disse lá atrás, né, de uma nação não se preocupar com as suas crianças, então a gente acaba tendo, porque nosso país é extremamente violento, né? Então a gente tem que só que contar com a resiliência dessas crianças. Desigual, né? Enquanto que se a gente desse, né, um ambiente social estável, claro que não é, nunca vai haver uma nação, um país perfeito igual como o nosso, extremamente diverso, não é isso, mas dá ferramentas, né, igual o Rangel acabou de dizer, a gente tem mecanismos, enfim, mas a sociedade ainda naturaliza a violência, né? Então aí é uma barreira gigantesca que nós temos que transpor, né, para que essas crianças não venham, né, desenvolver transtornos na vida adulta. E aí uma outra coisa que eu gostaria de dizer
é que existe, por exemplo, se a criança sofreu essa violência, tem uniformes, né, pré-natal, pós-natal, enfim, depois do nascimento, mas se ela teve uma família, vamos dizer assim, que ela teve uma mãe que mesmo com toda essa violência que sofreu, mas uma mãe que conseguiu, na verdade, de alguma forma, enaltecer tudo isso e conseguiu dar um apoio para essa criança, ela vai ter uma vida diferente. Mas, lógico, daí a mãe fica nessa condição dela por ela mesma, né? Que é extremamente sofredor, né? E aí é mais uma cobrança, né? Mais um aspecto de tipo, isso aconteceu comigo, eu não gostaria que acontecesse, mas também sou responsável por mudar essa história e mudar a história dos meus filhos, né? Do que estão à minha volta, né? Sim, é muita responsabilidade, é uma pressão gigantesca que a mulher, além dela cuidar de si própria, ela tem que pensar nos seus filhos. Né? Sim. Fizeram uma pergunta aqui, até para o Rangel, quais protocolos devem ser as primeiras medidas, né? Seguidos pelos profissionais da delegacia assim que recebem uma denúncia de violência, e existem muitos casos em que depois de solto o homem comete homicídio da mulher. Bom, vamos lá. O protocolo é o seguinte: quando nós recebemos, né, o boletim de ocorrência, nós chamamos de notícia crimes, ou mesmo a própria vítima compareça lá imediatamente, já bate direto na porta do delegado e a gente lavra esse boletim. Se houver a situação flagrancial, tendo ali a manifestação inequívoca da vítima, a gente lavra o flagrante e, analisando, né, a situação, oferece a essa vítima um leque de medidas protetivas de urgência para salvaguardá-la. Tem medidas protetivas ali de urgência que obrigam o agressor, né, a algumas medidas, e outras ali que são exclusivas de tutela a essa mulher. Isso é interessante porque quando essa mulher está amparada por uma medida protetiva de urgência, que é encaminhada para a Justiça Criminal da comarca em até 48 horas, ela é decidida muito rapidamente pelo juiz da comarca, ela passa a ter ali a possibilidade de, descumprindo o agressor quaisquer dessas medidas, ele ser preso novamente. Então, a lei, como eu muito bem, assim, como eu disse aqui, ela é muito boa. A lei, ela é boa. Só que a gente tem que ter estrutura, uma mudança cultural para que todo mundo dela conheça. Então, esse é o protocolo básico. Recepcionamos a ocorrência, ouvimos a vítima, e é interessante porque é até importante pontuar, tem um questionamento anterior que você fez, Gesiane, com relação à violência psicológica, à violência moral, cuja prova ela é mais complexa. Como a violência, em todos os seus aspectos, ela é praticada não raro entre quatro paredes, dificilmente um agressor, ele vai estar expondo a vítima ali, praticando aquele ato na presença de testemunhas, ele não quer criar ali provas contra ele próprio. Então, nesses casos, a palavra da vítima, o depoimento da vítima, ela tem que ter um peso diferenciado. Então, por isso, a necessidade de que essa oitiva seja paciente, seja pormenorizada, se houver testemunha, melhor ainda. E é interessante que muitas das vezes a vítima vai até com algum tipo de prova pré-constituída. E nesse ponto, a tecnologia nos ajuda bastante, né? Mensagens de celular que ela recebe do seu companheiro, do cônjuge, que tem conteúdo ali difamatório, injurioso, né? Opressor, né? Até com um apelo sexual que pode levar a crer que, né, essa mulher vai ser vítima está na iminência de ser vítima de violência sexual. Tem gente, Gesiane, que até hoje não concebe que uma esposa, uma mulher, possa ser vítima de estupro do próprio marido, que é um absurdo. Ora, se o estupro é uma relação sexual, né, não consentida ali pela mulher, na qual o algoz ali lança a mão de violência ou grave ameaça. Então, isso pode acontecer, isso acontece cotidianamente. Então, esses protocolos, eles sempre são seguidos, e com um detalhe, para evitar que a vítima se retrate ainda na fase pré-processual, ou seja, na fase policial, e quando eu falo aqui
evitar que a vítima se retrate, vou usar a expressão que, né, que se popularizou, né? Para evitar que a vítima, entre aspas, retire a queixa, a lei, de forma muito sábia, ela proibiu que ela sim proceda na fase policial. Então, hipoteticamente, eu já estou no meu plantão, se eu for acionado agora e autuar alguém em flagrante por violência doméstica, se essa vítima comparecer à delegacia amanhã e falar assim, olha, eu quero me retratar, o senhor retira aí essa representação minha, não tem jeito. Ela só pode manifestar esse desejo em juízo, numa audiência, na presença do juiz e promotor, preliminar com essa finalidade. Então, assim, a lei, ela tem uma série de mecanismos de proteção. Agora, é fundamental, né, que a vítima, todo mundo, na verdade, né, conheça desses mecanismos e acione os órgãos de contenção e até mesmo de repressão, como é o caso da polícia, para que essas providências iniciais sejam tomadas. Os protocolos, eles são, eu posso dizer assim, exemplarmente seguidos, nesse sentido. Agora, muitas das vezes tem aquilo que a doutrina chama de cifra negra. O que chega para a polícia é muito pouco, mas muito pouco do que efetivamente acontece. E aí não tem jeito. Nem o delegado, nem o policial militar, nem o promotor de defesa da mulher, nem o juiz, ele tem bola de cristal para saber que nesse momento, em algum lugar agora da minha cidade, eu sei que está acontecendo a violência, mas se ela não chegar para mim, ou diretamente pela polícia militar que recebeu a ocorrência, ou através dos mecanismos de denúncia, fica praticamente impossível tomar uma providência. E o que não falta hoje é canal de comunicação de denúncia. 181, né, do Disque Denúncia, o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, 190 da Polícia Militar, 197 da Polícia Civil. Então, é importante que a sociedade esteja sempre também interpelando esses órgãos aí. Nayara, eu queria saber, assim, dentro da sua pesquisa, dentro do que você vem pesquisando, se vocês estão chegando aí, né, a comprovação de hipóteses de que a questão da violência ao longo da gestação traz impactos na vida dessa criança futuramente, essa família essa mãe que recebeu algum tipo de violência, o que poderia ser feito, né, para que essa criança estivesse num sistema, vamos assim, num ambiente dentro do possível, com menos prejuízos, né, emocionais e comportamentais futuramente? Vocês levantaram alguma hipótese de algum trabalho preventivo com essas crianças, alguma coisa desse tipo? Não. Nesse momento, como a pesquisa também no Brasil, tem que saber que a pesquisa ela é lenta, né? Ela tem várias etapas, né? Então, o que a gente está vendo é se esse efeito ele perdura, né? Porque, por exemplo, a gente fez lá em 2014 e agora em 2018, para ver se esse efeito na molécula de DNA ele perdura, se eu vou ter algum efeito fisiológico, né? Que existe essa relação cardiovascular, então a questão da ansiedade, né, pode estar relacionado a outras coisas, também fizemos análises assim, mas por enquanto a gente não fez nenhum tipo de nada, claro que a gente está vendo a resiliência dessas crianças, mas para chegar, porque no nosso estudo ele é como se fosse um estudo translacional, né, a gente está pegando dados, por exemplo, tem estudos em camundongos, em animais não humanos, e aí trazendo isso para o nosso contexto do ser humano e vendo se reproduz, isso a gente viu. Em alguns genes relacionados, que são genes de regulação da via do estresse. Então, a gente viu que tem relação, sim, né, uma relação positiva. Agora, a questão, claro que a gente sabe com base nos outros artigos, né, a questão de um ambiente positivo, dessas mães receberem atenção pré-natal, e mesmo as coisas que o próprio Rangel veio apontando, a forma de receber, né, e atender essas mães e essas mulheres, né, enquanto sofreram violência, expostas à violência. Mas, por enquanto, o nosso trabalho ele está vendo o antes, né? O antes, a proposta é o antes para depois confirmar e ver o que quem sabe futuramente numa outra pesquisa, né, quais são os projetos de intervenção que podem ser discutidos aí em cima do resultado que vocês vão obter de fechamento. Agora, uma outra coisa que pode ser para vocês dois, em termos de perguntas,
se vocês identificaram alguma relação aí de classe econômica com a predominância nessas queixas, né? Então, baixa renda, classe média, classe alta, se tem alguma diferença, ou se o caminho do tipo de classe é diferente do caminho da outra classe, né? Alguma coisa. Acho que o Rangel, de repente, pode até falar melhor sobre isso. Pois é, eu tenho dados que são estatísticos aqui, não somente da nossa unidade, mas do estado, né, de Minas Gerais. Um estado que conta com 853 municípios. Infelizmente, do ponto de vista prático, a violência doméstica ela acontece mais nas famílias de baixa renda ou de baixíssima renda. Então, são pessoas bem desprestigiadas do ponto de vista social. Então, elas naturalmente já estão, de alguma forma, à margem da sociedade em inúmeros aspectos. E ainda tem esse agravante. Então, são pessoas com baixa instrução, não que não aconteça em classes mais abastadas, que tendem a não procurar os órgãos de repressão. Mas existem, obviamente, pesquisas que nos trazem algumas justificativas para tanto. A exemplo do consumo excessivo de álcool. O álcool é o grande gatilho, assim, principalmente naqueles casos que culminam na lavratura de um auto de prisão em flagrante, em que a polícia atua de plano. Não raro o autor ele está embriagado pelo álcool ou algum tipo de substância de efeito análogo, substância inebriante. Isso, infelizmente, é muito comum nas classes mais desfavorecidas. Agora, é impressionante que inúmeros aspectos interferem nesses índices. E vou dar um aspecto da atualidade. A pandemia, já me perguntaram se ela tem interferido nesses índices. Sim, principalmente no começo, quando algumas medidas mais restritivas da nossa liberdade ambulatória foram decretadas por alguns governantes. Então, quando a gente teve ali um lockdown, porque um lockdown verdadeiro no Brasil nunca aconteceu, mas muitas pessoas ficando mais tempo em casa, trabalhando de maneira remota. Quando você tem concentrado ali todo mundo dentro de casa, e as estatísticas também comprovam que a pessoa ali, num confinamento ou num quase confinamento, ela está mais propensa ali a algumas crises, tais como de depressão e tal. Isso acaba desencadeando também, como efeito colateral nefasto, né, o uso e abuso de álcool e outras drogas. Então, isso também... A convivência que já é problemática, ela ficando ali, as pessoas ficando quase que 24 horas por dia, 7 dias por semana, em contato constante, somado ali a esses elementos de álcool e drogas, isso também tem aumentado bastante. Se de um lado aumenta do ponto de vista prático, né, a gente fica muito preocupado porque há subnotificações, elas também, as subnotificações também elas são uma escala maior. As mulheres estão mais recolhidas, as mulheres estão mais impedidas, né, de procurarem ali os órgãos de contenção. Então, tem muita coisa que interfere. Falava outro dia com algum amigo, com alguns amigos aqui da nossa regional, até mesmo o fator climático. Pasmem, Muriaé, por exemplo, é uma cidade muito quente, como a nossa cidade próxima aqui, próxima de Itaperuna, né, que é perto de Pado, né? Vou pegar aqui como referência uma cidade aí do estado do Rio, que é muito quente. Nas áreas mais periféricas, por exemplo, as casas são mais modestas, ainda muitas casas têm telhado de zinco, as casas são verdadeiros micro-ondas. As pessoas tendem a fazer mais ingestão de álcool, tendem a ficar mais tempo do lado de fora da casa, frequentando bares e locais propensos à prática de lugares criminógenos, onde podem adquirir substâncias inebriantes. Isso também, até o clima, estatisticamente, já está comprovado que interfere também. Então, são inúmeros fatores.
Gesiane, eu queria complementar que você fez a pergunta, né, sobre a faixa etária, na verdade, não a faixa etária, a escolaridade. No trabalho que a gente publicou, a gente viu que 63% das mulheres grávidas, né, gestantes, que notificaram, tinham entre 10 e 25 anos. Ou seja, 63%. além da questão econômica, a gente também vê aí muito a questão da faixa etária, né? Isso. E também, aproximadamente 50% tinham fundamental incompleto. Então, a gente tem que levar em consideração classe econômica, né, nível aí de escolaridade e a questão também da faixa etária, que são fatores que podem contribuir. Assim, a gente já está se aproximando aqui mais ou menos do tempo, né, que vocês tinham previsto. Eu tenho uma dúvida aqui que eu achei até... Não, peraí, que eu botei errado. Que eu achei até relevante a gente colocar para a gente discutir, né, que... Calma aí, que vão fazendo muitas perguntas, peraí. Exatamente essa aqui. Então, assim, a gente vê os dados alarmantes no Brasil, né? E aí a gente começa a se questionar. Tantas medidas já foram feitas, como o próprio Rangel e a Nayara colocaram. A Lei Maria da Penha é perfeita, né? Assim, é muito boa, perfeita não, mas é muito boa. Mas onde estamos errando para esses números alarmantes aí, né? O que tem quais são as nossas hipóteses do que tem contribuído para que haja crescimento em relação a esses números? E assim, claro que uma hipótese eu tenho da questão que a gente vive ainda ainda raízes aí, né? Falando da questão sócio-histórica e cultural, né? Exatamente do início da nossa discussão, né? De reproduzirmos aquilo que anteriormente era dito como o melhor comportamento dentro de uma família, né, dentro de um ambiente doméstico. Mas não sei se vocês têm aí algumas observações a serem feitas sobre isso. Eu acho que é fundamental uma implementação verdadeira de políticas públicas voltadas à defesa da mulher. Eu vou insistir bastante nessa questão da mudança cultural. E quando o exemplo não vem do gestor, dos gestores, isso fica pior. Eu tenho números que são alarmantes, né? O Brasil, dentre 149 países, ele está em 95º no ranking do Fórum Econômico Mundial, que analisa a igualdade de gênero. São dados relativamente recentes, de 2 anos atrás. Há uma lógica perversa, né? A desigualdade de gênero, ela acaba sendo proporcional à violência de gênero. E quando você tem, e aqui o discurso, repito, não é político, mas é uma realidade, quando você tem um chefe do executivo que é declaradamente, inúmeras manifestações de misoginia, não é só misógino, né, mas é homofóbico, ele é resistente a manifestações, sabe, de igualdade, enfim, isso fica cada vez mais difícil de ser implementado. Então a gente tem que, sabe, lançar mão de políticas públicas efetivas. Os números são alarmantes. A cada 2 segundos no Brasil, uma mulher é vítima de algum tipo de violência, né? Há uma ONG, né? A Oxfam Brasil, ela tem feito um trabalho muito interessante nesse sentido de aferir desigualdade de gênero, e ela concluiu que somente no ano de 2049, se as coisas continuarem como estão, né, nós teremos igualdade salarial entre homens e mulheres. A equidade, a igualdade plena de gênero em todos os aspectos, né, a igualdade de fato entre homens e mulheres, não somente no campo salarial, mas em todos os aspectos, somente aconteceria daqui a 90 anos. Então, as coisas não podem ficar como estão. Então, não dá mais para aceitar, assim, os nossos gestores não dando a atenção que o caso merece. O Brasil é o 5º país no mundo que mais mata mulheres por conta dessa questão de gênero. Alguma coisa tem que ser implementada.
somente a lei abstrata muito boa, não adianta. Ela é uma ferramenta importante, mas que deve ser combinada com uma série de outras ferramentas e de posturas governamentais. Sei que o nosso tempo está acabando aqui, mas eu queria evitar de trazer números, mas eu acho importante trazer aqui um levantamento que foi feito pelo IPEA há uns 5 anos atrás. O IPEA lançou a primeira pesquisa que mede a tolerância da sociedade brasileira em relação à violência contra as mulheres. São inúmeras perguntas, muitas mesmo. Eu pensei aqui algumas delas. E olha só como é problemático, né? Das várias perguntas que foram feitas, aquelas dirigidas à família e tendo como temática família e casamento. 63,8% das entrevistadas e entrevistados concordam totalmente ou em parte com a frase, aspas, os homens devem ser a cabeça do lar. Fecha aspas. 33,6% dos respondentes concorda ou se mantém neutros sobre a afirmação de que, aspas, a mulher casada deve sim satisfazer o marido na cama, mesmo quando não tem vontade, fecha aspas. 54,9% concordam que, aspas, tem mulher que é para casar, tem mulher que é para cama, fecha aspas. Dentre os respondentes estão homens e mulheres, e essa pesquisa ela é relativamente recente. Tem números que são absolutamente teratológicos, e a sociedade ela acaba sendo movida pela opinião de alguns dos nossos gestores. Para mim, isso é um absurdo. Quando se questiona sobre a percepção dos respondentes sobre a violência doméstica, quando 81,9% concordam que o que acontece com o casal em casa não interessa aos outros. Eu acabei, de refutar o famigerado ditado que briga de marido na mulher não se mete a colher. Mete-se a colher, sim. Inclusive, tem até esse questionamento aqui, né? 78,7% concordam que em briga de marido e mulher não se deve meter a colher. 26%, ou seja, mais de um quarto das pessoas que responderam, dizem que mulher que é agredida e continua com um parceiro é porque gosta de apanhar, fecha aspas. E o último dado aqui, são mais de 50 perguntas, é o último aqui, que é um dos mais bizarros que eu vi, 65,1% dos entrevistados e entrevistadas concordam que, abre aspas, mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas, fecha aspas. Se não houver uma mudança cultural, e essa mudança cultural ela perpassa necessariamente por ações efetivas governamentais, assim, eu lamento muito em lhes dizer que as perspectivas daqui para frente serão as piores possíveis. Os números estão aqui do IPEA e deixam isso muito claro. Então, mudemos aqui a mudança cultural em todos esses aspectos. A gente vê aí através assustador, né, o discurso, né, ainda se repetindo depois de muitas gerações. Nayara, quer complementar alguma coisa em relação a esse aspecto? Não, eu adorei. A questão foi, assim, nós temos dados muito alarmantes, é por isso que o Rangel trouxe esses dados, né, para a gente perceber o quanto que é mais alarmante do que a gente imagina. E, assim, dentro de quais possibilidades, né, a gente pode trabalhar para que esse cenário mude, né? É que o Rangel está na ponta, né? Ele está ali, então já está fazendo o seu trabalho. Isso para a gente é extremamente. A gente fica contente, né? Que a gente tem alguém como você. Para mim, isso me faz ficar acreditar, né? Que as coisas podem mudar, porque acaba que através do nosso trabalho, eu estou aqui, né? No background, eu estou vendo o que isso impacta, né, nas células, como isso impacta
em como o funcionamento, né, do organismo do ser humano, enquanto indivíduo, enquanto, né, ser vivente nessa Terra, mas a gente realmente, além de ter esse conhecimento prévio, a gente precisa de alguém que esteja ali, né, na frente, na ponta, defendendo os nossos direitos e entendendo a complexidade que um tema como esse exige. Sim. Então, eu fico bem contente de saber que tem alguém como você, Rangel. Eu agradeço. Eu queria agradecer a oportunidade de todos aqui, né? Nós tivemos um número bem expressivo de alunos presentes. Muito obrigada, alunos da FASAP, homens, mulheres, né? Então, assim, homens também buscando saber mais sobre o assunto, né? Para, de fato, assim como precisamos do movimento da mulher se posicionar, né, os homens também que têm esse esclarecimento, que têm essa posição, precisam propagar esse tipo de conhecimento para a sua classe também, né, entre os amigos, entre as pessoas mais próximas, contar sua própria experiência, né, compartilhar aí desses debates, para que não existe outra forma sem ser a educação, né, sem ser o conhecimento, o esclarecimento, a educação, esse é o caminho. Se a gente começa de uma base, eu acho que foi até a Bia mesmo, Coelho, que colocou ali, a base é começarmos com os pequenos, né, esclarecendo as gerações a nossa volta. Exatamente. A nossa volta. As redes sociais, aonde for. Até como eu sou da academia, às vezes a gente tem um pouco... A academia, ela falha, né, na comunicação, muitas vezes. E uma das coisas que eu fiz foi criar um perfil no Instagram para começar a falar da minha pesquisa, para que não fique só dentro da academia, sabe? É um trabalho constante, porque a gente trabalha um pouco também em perder essa desinibição, desinibir, na verdade, nas câmeras e também se expor, né? E é super importante que a gente chegue, né, em todas as esferas, né? Todas as pessoas, não só dentro da academia. Quem pode ler o nosso artigo em inglês, enfim, então, que chegue, né, esse conhecimento. Olha, a repercussão foi muito positiva, o pessoal agradecendo aqui, falando que foi incrível, um dos melhores palestras que a FASAP já trouxe. Então, quero agradecer também a Luísa, que convidou, né, teve aí a ideia de convidar a Nayara, o Frederico, de ter a ideia de convidar mais uma vez o Rangel. Sejam todos muito bem-vindos na nossa instituição FASAP sempre. Que vocês puderem estar com a gente, sempre será um prazer. E depois, Nayara, traz os seus resultados, que a gente ficou curioso também, né? Para saber tá bom. sobre esses dados aí da sua pesquisa, tá? Bom trabalho, Rangel, boa pesquisa, Nayara, e a gente se encontra em breve aí pela vida. Obrigada. Muito agradecido, contem sempre comigo. Muito obrigado. Obrigada. Tchau.